Eu sou o Vitor, tá? Eu sou ex-aluno do UFMS, sou formado em engenharia de software. Eu formei aqui na Facom, inclusive, no curso de vocês. Me formei em 2021. Fiz fábrica também, na época era fábrica, hoje é NES, né? O núcleo de engenharia de software. Na minha época era fábrica de software, então peguei um pouquinho no comecinho ali. Eu fiz fábrica 1, fábrica 2. Tivemos dois produtos lançados aí em cada uma das fábricas que eu fiz. Eu sou arquiteto de software hoje, atuo no mercado desde antes da formação. Eu me formei em 2021, mas eu estou no mercado de trabalho como, como tecnologia, como dev, no caso, desde mais ou menos 2019, quando eu entrei na carreira, antes mesmo de me formar. Aí depois a gente foi engateando, misturando um pouquinho de graduação, aí veio a pandemia, né? E meio que se impulsionou uma galera aí para fora do Brasil e fora do mundo também. O papo de hoje aqui, a gente vai falar de uma coisa muito importante. Para mim, é um pouco até desonesto falar, essa é a parte mais importante da engenharia de software, que é a arquitetura de software. É a parte crucial que mantém o seu ciclo de vida de software vivo, né? A arquitetura, ela é tão importante que deve ser considerada antes mesmo de escolher a stack que você vai trabalhar no futuro. Por exemplo, antes de saber se eu vou trabalhar com Java, se eu vou trabalhar com JavaScript, se eu vou trabalhar com C Sharp, trabalhar com PHP, antes de tudo eu tenho que ter bem definido qual arquitetura que eu vou seguir, né? E como isso é importante, porque ela vai garantir o sopro de vida do seu software durante os anos, né? Isso que vai definir a maturidade do seu software em si, na verdade, né? De quão importante que a arquitetura de software ela é. Se eu não me engano, vocês têm na grade de vocês ainda a matéria de arquitetura de software, né, professor? Se não mudou últimas vezes. Acho que ainda tem essa matéria. Bem, ela é de suma importância, tá? Ainda mais para vocês agora que estão no núcleo de práticas, né? Vocês vão utilizar bastante a arquitetura. Vocês precisam integrar um documento de arquitetural do sistema de vocês, né? Então é bem importante seguir os conceitos de arquitetura, saber diferenciar o que é arquitetura, o que é design pattern, né? No modelo arquitetural também. Escolher qual modelo que vocês vão seguir, né? Existem vários aí no mercado, desde modelo OS, desde modelo de camadas, desde ali também cliente-servidor, monolítico, microserviços. Isso depende do tipo de solução que vocês querem construir para o cliente de vocês, para o produto de vocês, e também vai dizer muito de como madura a sua equipe vai se tornar no andamento do seu software. Então, para começar aqui, antes de começar tudo, eu vou falar um pouco sobre mim, tá? Eu comecei, acho que não carregou a imagem que eu carreguei aqui, mas tem meu QR Code aqui, tem meu perfil aqui no Linktree, você pode me buscar depois. Mas eu sou formado em engenharia de software, eu já sou aluno especial aqui do programa de pós-graduação em ciência da computação, aqui do FMS, da Facom também. Eu atuo em alguns projetos de pesquisa envolvendo arquitetura de software, justamente com o Igor aqui, ali com o professor Aldrin. É, o meu foco de pesquisa é arquitetura de software e também na minha carreira também. Hoje eu sou cross-software arquiteto da Vivo, eu sou líder de arquitetura, então eu sou responsável hoje pelo meu Vivo Empresas, né, que é a maior plataforma B2B hoje do Brasil, questão de telefonia móvel e também de telefonia fixa, né, que é entre a internet modelar com tudo. Toda a plataforma do meu Vivo Empresas, hoje eu sou o cara que é responsável pela arquitetura total. Estou no mercado mais ou menos tem um pouco mais de 5 anos somente. Como arquiteto, um pouco mais de 4 anos. Tá? Estou na Vivo tem 3 anos mais ou menos. Os primeiros anos de carreira foi aqui em empresas locais de Campo Grande. Depois foram surgindo outras oportunidades. Eu acabei caindo dentro da Vivo como arquiteto. E desde lá eu estou até o momento. É, e desde então, hoje eu atuo numa equipe de mais de 30 pessoas, mantendo uma arquitetura de microserviços. Hoje é uma arquitetura bem robusta. Lá a gente trabalha com em torno de, acho que hoje está 980 milhões de usuários, já está quase batendo 1 bilhão de usuários na Vivo como um todo. E, e isso envolve uma autoridade gigantesca de arquitetura, né? Envolve uma autoridade muito grande de manter ali todo esse ciclo de vida funcionando, né? Por isso que a importância da arquitetura de como um todo, como que ela é importante da parte do desenvolvimento do software. Ela que vai garantir se o software vai viver ou se ele vai morrer no final de tudo, que é através do ciclo de vida de um software em si. Daí, com isso aqui, caso vocês querem procurar depois, não carregou aqui a imagenzinha que tinha carregado aqui, mas pode ler no QR Code, vocês vão cair no meu Linktree, tem meu LinkedIn nas redes sociais, vocês podem procurar para tirar dúvidas, pode me chamar à vontade para isso. Tá? E vamos lá, um pouco de conceito do que seria a arquitetura de software. Eu escolhi aqui 3 definições que eu considero inspirações para mim. Confesso que a que eu mais gosto aqui é a inspiração do Robert C. Martin, que é o famoso Uncle Bob.
Ele é bem famosinho aqui na literatura de arquitetura de software. Ele também é o grande autor do Clean Code e também do Clean Architecture, né? Um dos mais famosos que ele tem. Inclusive, recomendo muito a leitura. É um livro muito bom. Eu acabei de relê-lo, ultimamente. Eu estava de férias, eu acabei relendo alguns livros de literatura e o Clean Architecture foi um deles, inclusive, que é muito bom, recomendo fortemente. Recomendo ler no idioma original, que a versão em português tem alguns erros de tradução, e a versão original ela não teria esses erros, obviamente. Até para praticar o inglês de vocês, né? Isso é interessante. Mas, vamos lá. De acordo com Paul, com Paul e com Rick, a arquitetura de software é a estrutura de um sistema que compreende componentes de um software, as propriedades extremamente visíveis desses componentes e os relacionamentos entre eles. Essa é uma das definições. A segunda definição, que é do Robert C. Martin, que é o famoso Uncle Bob, que é a arquitetura de software, é a forma dada a esse sistema por aqueles que constroem. Ou seja, todos os atuantes que constroem software, eles dão uma forma para o software. Essa forma, ela é a arquitetura. E isso vai garantir, durante o ciclo de vida, toda a parte de compõe essa arquitetura. Tá? E, de acordo com o IE, a arquitetura de software de um sistema é a descrição fundamental dos seus elementos, seus relacionamentos e como eles colaboram para atender aos requisitos do sistema. Ou seja, é, temos aqui a suma importância que é a arquitetura do sistema. Antes mesmo de você considerar ali qual stack você vai utilizar, quais requisitos funcionais, mas você tem que considerar ali a arquitetura de software que você vai abordar. Você pode começar ela com microserviços, você pode começar ela com a arquitetura monolítica, desde que seja bem estruturada e que o seu desenvolvimento seja fiel à sua arquitetura. Ela tem que seguir as regras definidas para não virar bagunça também, né? Daí, Igor, você pode me interromper qualquer coisa, tá? Você pode ficar à vontade. É, beleza. E um dos pontos que muitas pessoas confundem, ainda os devs quando estão começando na carreira confundem, o que é uma arquitetura versus um design pattern. Isso aqui é um padrão de design ali. A arquitetura, ela é mais abrangente, tá? Ela é mais macro. Ela é a estrutura fundamental do sistema, é onde as partes vão se comunicar, como é que isso, o software comunica entre componentes internos com componentes externos. Já o design patterns são um pouco mais enxutos, são um pouco mais unitários. Eles vão lá no núcleo do sistema e mais interagem dentro do próprio padrão de código que você codifica a sua plataforma, tá? A arquitetura é a visão mais macra e o design pattern é a visão mais, como posso dizer, mais especializada. Indica mais como que eu vou, a mais de baixo nível, acho que mais seria a palavra. Enquanto a arquitetura de software ela olha o macro da situação, o design pattern olha ali a questão mais baixo nível, em questão de como uma classe deve se comunicar com outra, qual o nível de baixo complemento que deve ter, qual o nível de inversão e injeção de dependências, né, princípios de Solid, principalmente. Mas existe uma grande diferença entre as duas e existe uma grande confusão entre as duas também. Muitos devs confundem em uma arquitetura e um design pattern. Tá? Existem várias arquiteturas no mercado, desde ela cliente-servidor, desde ela em camadas, camada OS. Também tem várias camadas, também tem microserviços, que é bem famoso no momento, que é o microserviço que é a nova onda no momento, né? Todo mundo quer usar microserviço porque é escalável, porque é robusto, ele cresce com saúde, entre aspas. Também tem a monolito, que é o mais tradicional, que é onde você vê a grande maioria dos projetos hoje rodam em sistema monolito, que é aquele que é tudo em um só, né? Tudo agrupado em um artefato só, né? E para hoje eu escolhi abordar dois tipos de arquitetura, a monolítica e a microserviços. Por quê? Porque são as mais utilizadas, tá? Que eu vejo hoje tem uma certa suma importância ali do mercado e minha opinião é que vocês mais vão ver na carreira de vocês durante a evolução na carreira de vocês. Vocês vão lidar muito com sistemas monolíticos, sistemas muito legados monolíticos também. E também, caso vocês forem entrando em projetos grandes, em empresas grandes, vocês vão lidar muito com microserviços, que é a nova onda do momento. Não que seja um conceito novo, é um conceito já bem maduro na área, mas muitos sistemas grandes utilizam microserviços como base arquitetural. Tá? E com isso, eu vou falar um pouquinho sobre por que a gente deve definir uma arquitetura no início. A arquitetura é um alicerce do sistema. Ela que vai definir a base do seu software, a base da saúde do seu software em si.
Eu não sei que momento vocês estão na fábrica agora, que seja no começo, né? A parte de levantamento de requisitos ali, levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais, mas esse é exato o momento onde você define a arquitetura, onde você desenha a sua arquitetura, como você imagina que ela deve se comportar, né? E, e é neste momento que você deve se preocupar em como a sua arquitetura vai ser. Isso varia muito, porque depende muito do tipo de cliente que você tem, do tipo de produto que você vai construir, né? Isso varia bastante, né? Como que eu vou saber se eu vou escolher uma arquitetura de microserviços? Como eu vou escolher uma arquitetura baseada em monolítica? Depende muito, cara. Depende muito do tipo de cliente, tipo de desafio que você vai ter. Ambos têm seus desafios, suas facilidades, também os seus trade-offs. Microserviços têm uns trade-offs bem peculiares e até arriscado se vocês forem trabalhar com microserviços de uma equipe só. Né? O microserviço ele não foi feito para uma equipe só, ele foi feito para várias equipes. É, é um grande princípio. Mas a importância de você definir isso no começo. Tá? Claro que a arquitetura pode ir evoluindo durante o processo de desenvolvimento do software. Do ciclo do software, a arquitetura ela pode evoluir, ela vai evoluir. Tá? Mas é importante já começar em mente você pensar na arquitetura antes mesmo de começar a codificar, porque é ali que vai nascer os padrões que você deve seguir, os tipos de relacionamentos entre componentes, a comunicação entre componentes do seu software. Por exemplo, se um software ele precisa acessar uma API externa para postar algum dado, para transmitir algum dado. Ela precisa adaptar uma arquitetura para isso. É, Quando vocês forem fazer deploy do sistema, você precisa definir uma arquitetura para justamente imaginar como que vai ser essa comunicação com módulos externos, né? Isso tudo você define em uma arquitetura. Se der tempo aqui, eu vou mostrar um exemplo de uma arquitetura que eu tenho aqui real aqui. Caso dê tempo, eu posso mostrar para vocês depois. Posso mandar um print ali de uma arquitetura gigantesca hoje. Mas basicamente isso é a importância de definir uma arquitetura bem no começo, tá? Os próximos slides eu vou falar dois exemplos, né? Um falando sobre a arquitetura monolítica e outro falando sobre microserviços. Ambos eu já trabalhei. Hoje eu sou meio que especializado em microserviços, que é onde é a área que eu trabalho, onde é um sistema que eu mantenho. Mas, basicamente, o que a gente pode definir quando, quando se define uma arquitetura ruim, ela tende a cobrar juros de você. Quando você deixa a arquitetura um pouco de lado e pensa mais na codificação, desde por conta de precisa entregar o produto, por questão de prazo, questão de pressa, pressão de negócios, uma arquitetura ruim, ela vai te cobrar juros, ela vai te cobrar e vai cobrar caro. Quando você começar a ter problema com a arquitetura, isso é bem grave, porque gera custo para o seu cliente, custo para você, porque vai ter que passar noite trabalhando depois para resolver esses problemas. Uma arquitetura ruim, ela vai te cobrar juros. E uma arquitetura boa, uma boa arquitetura, uma arquitetura bem desenvolvida, bem planejada, ela vai te gerar dividendos porque você vai ter benefícios. Por mais que a princípio pareça que você é muito trabalhoso no começo, a longo prazo, uma boa arquitetura vai garantir a saúde e maturidade do seu sistema como um todo. Tá? Daí, com isso, tudo bem claro, a gente pode passar para definir algumas arquiteturas, que seriam os objetivos. A gente tem uma boa arquitetura. Seria, que eu, no caso, considero os principais, seria a mantenabilidade, a escalabilidade e o desempenho. O que seria isso? A mantenabilidade é aquilo que garante que o sistema seja mantenível, ou seja, ele seja fácil de dar manutenção durante os trabalhos futuros ou durante o desenvolvimento, certo? Como que isso é medido? Quando vocês estiver desenvolvendo e tiver que resolver algum bug, surgir uma melhoria no sistema de vocês, a mantenabilidade vai ser a capacidade do seu software de ser fácil de ser resolvido o problema ou ser fácil de ser implementado. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma função crítica que, por exemplo, calcula ali a taxa de juros de um câmbio específico, né? É, a forma que eu desenhei a arquitetura dessa comunicação, dessa relação, vai definir muito na questão da qualidade e da mantenabilidade do sistema. Quão fácil vai ser eu desenvolver uma nova feature para esse cara? Quão fácil vai ser eu desenvolver um novo teste para esse cara? Validar esse cara está funcionando. Tudo isso abrange dentro da mantenabilidade. Daí vem um outro conceito, que seria a escalabilidade. O que seria a escalabilidade? É a capacidade do seu software de crescer de forma saudável. Como que isso é define? São vários conceitos. Digamos assim que, em modo geral, quanto de usuários ao mesmo tempo o seu sistema aguenta? E quanto que ele deve aguentar? E como que ele vai crescer? Se ele cresce de modo saudável. O meio mais comum de escalar um sistema hoje é adicionar novos recursos.
digamos que eu tenho ali uma plataforma de e-commerce alocada em um servidor online, seja ela na nuvem como a AWS, ou Azure, ou Google Cloud. Caso necessite, ele vai ter que ser escalado. Se ele não tiver uma boa arquitetura planejada, a forma mais bruta de você aumentar a escalabilidade é aumentar o número de máquinas em cima daquele sistema, que vai aumentar o seu custo para você manter o sistema dentro do ar. É, Só que se o sistema ele foi bem planejado, se a arquitetura foi bem executada, às vezes não é necessário você aumentar o número de máquinas. Se você escalonar horizontalmente, você pode aumentar o número de processamento horizontal, aumentando a largura de bandas da sua aplicação e garantir que ela escale muito mais saudável e sem gerar custos absurdos para o seu cliente ou para o seu empregador, né? E também o desempenho, tá? Uma arquitetura ela é bem feita, ela atende muita performance do sistema também. O desempenho entre componentes, qual o tempo de acesso que eu levo de uma requisição para outra, tudo isso, ela tem uma certa dependência entre a arquitetura. Por isso, a arquitetura ela gira em torno desses três pilares, que é a maintenabilidade, a escalabilidade e desempenho. Muito se diz que o microserviço, né, a arquitetura baseada em microserviços, ela tem uma escalabilidade maior. De certa forma, isso é verdade, mas nem sempre é verdade, se ele foi bem feito para isso. Muitas vezes os sistemas distribuídos, desculpa, muitas das vezes a arquitetura de software e microserviços, ela funciona dentro de sistemas distribuídos, onde muitas das vezes vai ter ali uma orquestração em container em Kubernetes. Não sei se você já viu Kubernetes na faculdade, mas Kubernetes é uma forma de orquestração de containers em Docker. Tá? Docker ou VMs é a forma de orquestrar containers em uma plataforma distribuída. E dentro do Kubernetes, a gente pode escalar ali a escalabilidade das pods para poder rodar a sua aplicação, ou seja, a gente pode definir quantas máquinas vão rodar a sua aplicação para garantir uma performance e uma escalabilidade. E também o desempenho. E o microserviço, ele, teoricamente, ele tem esses benefícios, mas depende se eles foram bem aplicados, né? É, em arquitetura monolítica também. Se ela foi bem desenvolvida, se ela foi feita pensada de forma modular, se ela foi baseada em componentes, ela vai ter uma boa escalabilidade também. E uma boa arquitetura, tanto em microserviços, tanto em monolítica, ambas elas têm o poder de poder retroceder, ou para microserviço, ou para monolítica a qualquer momento. Isso diz muito sobre a arquitetura de software. Ela tem que ser fácil de ser mudada. Por exemplo, eu posso muito bem começar uma arquitetura pensando em uma arquitetura monolítica, que seja uma plataforma só, e eu posso deixar ela aberta para virar um microserviço no futuro. Existem várias formas de abordar esse tipo de abordagem. O próprio livro do Ken Arquiteture, do Uncle Bob, ele fala sobre um case prático disso, de ter um sistema, de ter um software monolítico e você migrar ele para microserviços por conta de custos, ou vice-versa, de voltar para o modelo antigo, modelo monolítico por diminuir custos, né, dependendo dos custos, porque um custo de microserviço é muito maior do que um custo de monolítico, pensa comigo, você vai ter um software, ele tem hoje um serviço, que seria o seu back-end ali, junto com o seu front-end, vai ter uma plataforma só. Mas, por demandas do cliente, você precisa quebrar esse software em microserviços, até por questão de domínio, questão de organização, questão de performance, questão de segurança também. Você precisa quebrar. Automaticamente, com essa quebra, o custo de manter esse software funcionando ele vai aumentar. Porque quando você quebra esse software em várias partes, você vai ter várias partes precisando de manutenção, várias partes precisando de suporte, precisando de servidores para ficar no ar, e com isso o custo deve aumentar. E é bem natural, né? Não é natural, não é tão comum, mas ele tem essa capacidade de tanto ser um microserviço e também voltar também a ser uma plataforma analítica. E isso diz muito sobre a saúde da sua arquitetura, de como você definiu isso no começo. Com isso, acho que a gente pode avançar aqui e verificar qual que a gente pode escolher, qual arquitetura eu devo escolher no momento, como eu posso decidir qual arquitetura eu devo seguir, né? Isso depende muito do projeto de vocês, depende do problema que vocês querem resolver e depende do nível de dor de cabeça que vocês querem ter com o software. Mas todas as arquiteturas têm suas vantagens. Aqui eu elenquei duas, tá, para falar. Já duas que eu mais vejo no mercado. Elas têm suas vantagens e têm as suas desvantagens, tá? Mas as duas resolvem vários tipos de problema. Com isso, eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura monolítica, tá? Que é o que eu falei aqui. A arquitetura monolítica é aquela arquitetura
é uma aplicação única e indivisível, onde todos os componentes e funcionalidades são integrados em um único código base. Isso significa um único repositório. Eu vou ter um único código-fonte para administrar todo o meu produto. Tá? É um único artefato. Qual que é a vantagem disso? No deploy, eu vou subir um cara só. Quando eu tenho que dar manutenção, eu vou subir um cara só. A documentação, eu tenho que documentar um cara só. Essa é a grande vantagem. É muito comum você ver monolitos em MVPs, né? Eles já começam assim. Também é muito comum ver isso em legados, porque são MVPs que cresceram demais, não teve o certo tempo para planejar a arquitetura e acabou não conseguindo ser dividido e acabou ficando gigantesco e acabou virando semi-legado. E também significa que as partes da aplicação, como interface de usuário, lógica de negócio, acesso a dados, compartilham a mesma infraestrutura de código. Não estou dizendo que eles fazem parte do mesmo pacote, tá? Mas eles fazem parte de uma mesma estrutura de código em si. Ou seja, quando eu vou definir um artefato para poder publicar em produção, eu vou ter um só, eu vou ter um produto só. Um exemplo disso, você já trabalha com Laravel, com Spring Boot, aqui. Caso sim, vocês podem ter ali o seu JCP, né, a parte front-end e a parte do back-end ali em um único produto só. Daí, quando você entregar esse software, você vai entregar esse software em um único produto e um único artefato. A vantagem, como eu disse, é ter um produto só. E também essa é a desvantagem, dependendo de tudo, porque se der problema, vai travar tudo. Esse é um grande ponto da economia. E toda aplicação ela é construída como uma única unidade. Com isso, a gente tem alguns prós e contras de manter. As vantagens de abordar uma arquitetura monolítica, né? Ela é mais simples e muito mais fácil de desenvolver no início. O que isso significa? Você consegue entregar o seu software mais rápido, como MVP mais rápido dentro de uma monolítica. E o deploy, ele é centralizado, ou seja, quando você for fazer entregar esse produto em produção, seja ele numa nuvem tipo AWS, tipo Azure, seja em um servidor local, numa VMS, ele vai ser um único deploy. Tá? Você vai configurar um domínio, um servidor no seu artefato, e é isso. Tá? Essa é a vantagem dele. E também a facilidade de comunicação interna. Como eu não tenho serviços segregados associados a ele, as partes internas se comunicam em nível classe. Eles vão conversar entre si. Eles vão chamar via arquivo externo dentro do meu artefato. E é ideal, não que seja melhor, ela é a mais utilizada, é ideal para times pequenos ou MVPs. Como dizendo, como vocês precisam entregar um produto rápido, às vezes a abordagem monolítica é a abordagem mais fácil de se lidar ali. Aí as desvantagens, tá? É difícil escalar por partes. Uma das partes de escalar uma aplicação monolítica é adicionando mais recursos. Não tem como a gente pensar sem adicionar mais recursos. Você fazer aquela escala horizontal, né? Horizontal, onde vai adicionar mais recursos para processar aquele software. Por isso ela acaba sendo difícil de escalar. Às vezes eu tenho parte dos sistemas que dependem do certo processamento. Digamos que um e-commerce ali, eu tenho um endpoint que faz ali um processamento de faturas, processamento de notas fiscais, que depende de um grande volume de dados ali. E é que essa parte precisaria assim, ter uma escalabilidade maior. Mas por ser um monolito, eu preciso escalar o sistema inteiro para poder dar conta desse processamento, até porque ele precisa, porque ali tem interno software. Então, para mim, não tem como eu escalar somente a parte de tantos fiscais. Eu tenho que escalar o sistema inteiro como um todo. E isso implica em outro problema, que se os deploys forem arriscados. Quando eu vou entregar um artefato de um código de produção para o cliente final, caso dê problema nesse deploy, seja por infraestrutura, seja por um tipo de bug, seja por questões envolvendo a própria plataforma de deploy, pode erros da subida, não importa, você vai ter problema no artefato inteiro, porque está tudo dentro de um só. Então, se eu tenho um rollback nesse monolito, vai ter um rollback nele inteiro. Então, se eu tinha alguma feature para entregar para o cliente e por algum motivo também tinha outra feature em andamento, isso vai, quando você tinha feito um rollback nos deploys e voltar ao estado anterior, ele perde tudo, ele volta como era antes, e você acaba não conseguindo entregar ali para o cliente final o valor do produto que você tinha que desenvolver. E, com o tempo, isso, infelizmente isso acontece, tá? O código de monolito tende a se tornar acoplado. Ele vai ter muitas dependências entre eles, tá? E
O ponto principal aqui que eu acho mais crítico, eu já tive experiência com times trabalhando, vários times trabalhando em um único produto, que seria times paralelos lidando com um único artefato de código. Isso, meus amigos, dá um problema, o tanto de conflito que está no Git sobre isso. Resolução de conflito no Git nunca é fácil, sempre você tem algum risco de você lidar ali com isso. E quando você trabalha com monolito nesse sentido, com várias equipes, cara, imagina só ter várias equipes mexendo em um código só. A gente pode ter algumas abordagens, como Git Flow, a gente pode separar em branches, mas na hora de juntar na master, sempre tem algum probleminha, dor de cabeça. E esse é o tipo de desvantagem que traz a cultura monolítica, e essas desvantagens motivam o próximo tema, que seria os microserviços. Tá? Que seria basicamente o quebrar a aplicação em vários serviços pequenos. Tá? Como que eu, como que eu quebro isso? Você pode quebrar desde em feature, desde em domínio de negócio. A forma que você vai quebrar varia muito do tipo de negócio que você tem. Tá? Mas, por definição, um microserviço ele é dividido em pequenos serviços independentes, com cada um com sua responsabilidade. Eu posso ter, por exemplo, aqui um microserviço responsável por emissão de notas, claro, pensando aqui em outros de e-commerce, por exemplo, tá? Eu tenho um microserviço responsável por emissão de notas fiscais, tenho um microserviço responsável por login e por cadastro de novos usuários, eu posso ter um microserviço responsável pelo catálogo de produtos, um, um responsável pelo checkout do sistema, um responsável pelo estoque do sistema, um responsável pela emissão de eventos, notificações e envio de mensagens para o cliente, entre outros tipos de serviços, varia muito, né, de como você quebrou essa arquitetura, né, de como você quebrou essa arquitetura como um todo. E qual que é a vantagem disso? É muito mais fácil de você lidar desde que você tenha várias equipes rodando ao mesmo tempo. É a mão na, quando trabalhar com serviço, é a mão na roda quando você tem equipes multidisciplinares. Como que são um exemplo disso? Eu tenho uma plataforma que tem que ser mantida e eu tenho eu tenho 5 equipes para poder cuidar do sistema. Uma cuida da parte da fatura, outra cuida da parte de notas, outra cuida da parte de produtos, outra cuida da parte de login. Cada equipe com a sua responsabilidade ali. E na hora de comitar o código, se tiver algum conflito, vai ser entre equipes, é muito mais fácil de resolver. Se a equipe Macau ele resolve o problema. E com isso, a simplicidade tende a aumentar a qualidade. E também isso pode ser um problema também, porque se o microserviço ele pede a mão, ele pede ali a noção da arquitetura e para de respeitar os padrões definidos na arquitetura, o microserviço pode virar um inferno, pode virar um dor de cabeça tremendo para vocês. Mas, por definição, um microserviços é você quebrar a aplicação em vários serviços individuais e únicos com sua responsabilidade, lembrando um pouquinho lá do princípio do Solid, do princípio da responsabilidade única. Tá? Temos aqui também as vantagens e as desvantagens do microserviço, como, por exemplo, a escalabilidade independente por serviço. Lembra daquele cenário onde preciso ter um aumento do processamento muito forte da parte de divisão das fiscais no e-commerce? Não faz sentido eu tenho que aumentar toda a capacidade de um sistema só por causa de um módulo. O microserviço ele já vai facilitar essa vida para vocês. Digamos que precisa ali que o microserviço responsável pela emissão de notas fiscais tenha um poder maior de processamento de dados ali e ter mais capacidade de processar os seus request responses. Eu vou lá no orquestrador, no meu Kubernetes, aumento as pods do meu serviço de nota fiscal e deixa os outros serviços rodando normalmente. Ou seja, eu tenho uma escalabilidade independente do serviço. Eu não preciso interferir em outros serviços se comunicando para poder aumentar ali a capacidade. Eu posso ficar em um serviço e aumentar ali a capacidade dele. Isso em termos de custo facilita bastante. Tá? Outra vantagem, deploys desacoplados. Eu posso entregar deploys únicos ali. Digamos que tem uma equipe ali trabalhando com login e uma equipe trabalhando com emissão de nota fiscal. Duas equipes ali. E as duas têm entrega no mesmo dia. Certo? Eles têm um deploy ali no mesmo dia, no mesmo momento, daqui a pouco no final. Cada um roda o deploy. E se caso ter algum problema na entrega
de alguma feature do sistema de emissão de notas fiscais, se eu tenho algum problema ali, eu não vou afetar a equipe que estava no login. Eu simplesmente vou voltar, fazer um rollback na equipe que teve problema com o fiscal, e a equipe que está trabalhando no login vai entregar seu produto tranquilamente, porque são microserviços, são serviços individuais ali. E temos a questão de reação de resiliência, que seriam as falhas isoladas. Ou seja, caso tenha um serviço que falha, somente aquele vai falhar, ele tende a não impactar outros serviços. Isso desde que a sua arquitetura foi bem desenhada para comportar microserviços. O microserviço, por natureza, não pode ter complemento. Eu não posso ter um serviço dependendo do outro. É isso que a gente quebra o conceito de microserviço. A ideia do microserviço é ser independente. A gente acopla ele a outro serviço, deixa ele dependente do serviço, ele acaba essa independência, acaba matando o microserviço. A gente não quer acoplamento, a gente quer independência. A comunicação entre eles não deve definir. Aí existem algumas técnicas de você prevenir algumas falhas, como por exemplo um secret breaker, é, um fall entry. A gente pode definir várias técnicas para poder prevenir esse tipo de coisa, mas não deve se ter acoplamento entre eles. Daí a gente vai nas desvantagens, né? Um dos grandes pontos difíceis de lidar com microserviços hoje é a orquestração. Beleza, Victor, tem um microserviço hoje, digamos, com 10 microserviços hoje rodando. Como que eu vou orquestrá-los? A gente faz deploys separados, cada máquina rodando um artefato de microserviço? Teoricamente, sim. Só que existem formas de você orquestrar isso. Uma forma famosa hoje em dia é usar o Kubernetes, que é um orquestrador de containers, tá? Geralmente, microserviços estão associados a um cluster. A gente tem um cluster para aquela aplicação. Nesse cluster eu tenho vários containers, cada container é um microserviço, sendo orquestrados um com o outro. E você definir isso depende muito do que você quer fazer, né? É a questão de Kubernetes ali, de orquestração. Essa é uma dor de cabeça porque muitos devs chegam para trabalhar com microserviço, só que não tem noção de processamento, quer dizer, de orquestração. E acabam meio que quebrando com o microserviço, acaba multiplicando a sua dificuldade de manter o serviço, porque tem essa dificuldade mesmo de manter a orquestração, que implica em outros problemas, que seria a comunicação distribuída. Como é que o microserviço deve se comunicar com outros, sendo que eu não tenho independência? Existem várias formas de comunicação entre microserviços, desde ela RESTful, a gente faz uma comunicação via REST, ou via mensageria, a gente pode ter um Kafka, um RabbitMQ servindo de comunicação entre microserviço e outro. Posso ter comunicações via, por exemplo, a gRPC, vários outros protocolos de comunicação entre microserviços. Isso depende de como a estrutura foi desenvolvida, ela foi planejada no começo, qual tipo de comunicação deveria ter. E essa comunicação, muitas das vezes, eu já vi isso acontecer várias vezes, gerar uma dependência. Tem um caso real na Vivo lá, que eu trabalhei um tempo, que eu tinha um serviço que ele é responsável por gerenciar casos. O que seria esses casos? Quando vocês têm algum problema com o telefone de vocês, quando vocês ligam lá no suporte técnico, gera um número de protocolo, certo? Um número de protocolo de suporte. Esse número de protocolo, para a gente na Vivo, seria um número de caso. A gente usa para rastrear o seu caso ali, toda a plataforma da Vivo e também na Anatel. Eu tinha um microserviço chamado Case Management, que ele era responsável por gerenciar essa parte de protocolo para mim. Ele que gerenciava para mim esse protocolo. Só que alguma equipe, por falta de code review também, foram vários processos que foram quebrados ali naquele momento. Acabou alocando aquele serviço ali um serviço de expor um endpoint para estabelecer um token. O que token tem a ver com protocolo de comunicação? Nada. Colocaram lá porque acharam mais fácil colocar. O que aconteceu? A gente criou uma dependência desse microserviço com vários outros microserviços. Daí, por exemplo, vários outros microserviços acessavam esse microserviço de caso para poder pegar esse token e um cara que era responsável só por emitir abertura de casos no Anatel, ele ficou também responsável por emitir token para vários outros microserviços. O que acontecia? Por algum motivo, esse microserviço caía. O que acontecia? Todos os microserviços que estavam alocados a ele caíam junto. Por que começava a cair? Porque não conseguia mais estabelecer o token. Isso é uma falha arquitetural do sistema. Foi uma forma que foi arquitetada de forma errada. Primeiro de contexto. Eu não coloco um endpoint de token dentro de um microserviço por chamadas de abertura de caso na Anatel. Isso não faz sentido. Outro caso, eu não posso
prender uma funcionalidade em um microserviço e em outro microserviço. Eles devem ser independentes. Eles não devem ser ocupados no outro. Com isso, a comunicação acabou sendo complicada e quando tive problemas no microserviço do Kubernetes, que era passado pela Anatel, caiu, vários outros sistemas caíram e com isso tivemos um grande incidente para poder corrigir as pressas e corrigir ali a arquitetura de fato. Hoje não funciona mais assim, então hoje ele está isoladamente funcionando sozinho, como ele deve ser, ele está dando sua individualidade funcionando, e quando tem algum problema com ele cai, seja por rede, seja por um bug, ele não impacta os sistemas que emitem alertas informando ali que, o serviço caiu, mas o sistema continua funcionando. Um outro ponto desse também, que seria a observabilidade do sistema, né, pode ser mais difícil. Sim, eu acho que eu não falei o que seria observabilidade aqui, né? Observabilidade é basicamente a capacidade de você monitorar o seu software, seja ele por gráficos, via Kibana, monitorar a qualidade do seu software em si, no caso em produção, né? Como está a saúde do meu software. E quando se lida com microserviços, gerenciar a observabilidade é um desafio. É um desafio imenso, inclusive. Hoje a gente tem alguns desafios de lidar ali com a observabilidade, porque hoje a gente tem, se não me falha a memória, temos 85 microserviços hoje rodando em uma única plataforma. Então, cada um tem a sua própria observabilidade. Então, assim, gerenciar isso deve ser uma desgraça, realmente é mesmo. É bem chato ali. Então, a gente tem equipes próprias para cada microserviço poder lidar com esse tipo de coisa. E um outro ponto, última desvantagem, exige uma maturidade de DevOps. O que acontece isso? Quando eu tenho vários deploys acontecendo ao mesmo tempo, eu vou exigir que o meu time de DevOps seja maduro para lidar com vários deploys. Ter pipelines organizadas, ter testes rodando nas pipelines, deploys sincronizados, orquestrados de forma correta, a fim de não quebrar ali, né, a saúde e a qualidade do meu microserviço como um todo. Daí, meus amigos, com isso, essa é a taxa do microserviço e a de monolito. Como que eu devo escolher os dois? Depende muito de vocês, do tipo de dor de cabeça que vocês querem ter. Essa é a verdade. Quer falar uma coisa, Igor? Não, tudo depende, né? Da engenharia de software. Exatamente. Tudo depende. Eu fiz uma loucura na fábrica, na minha fábrica, na última fábrica, no caso, que eu fiz, que seria a que eu me formei. Desenvolver uma plataforma de educação ali para parceria com a Google Educação. Daí a gente montou uma aplicação inteira em microserviços. E a gente orquestrou com a Paygato sem Kubernetes. Desafio é um desafio em tanto. Não recomendo, tá? Façam isso de forma saudável. Mas foi um desafio em tanto. Mas escolham bem qual vocês vão utilizar. Pesquise bem sobre qual e como utilizar e como manter. E todos têm suas vantagens e desvantagens. Mas depende muito do produto que vocês estão fazendo, o tipo de cliente que vocês estão lidando, qual o público-alvo do produto de vocês, se ele vai exigir alto grau de processamento, ter um grande volume de acesso, isso tudo vai depender dos requisitos de vocês, tá? Com isso, senhores e senhoras, temos aqui um resumo rápido de cada um ali, de como a gente pode organizar entre o microserviço e o monolito. Vamos lá. Minha característica, deploy. O monolito ele vai ser único e o microserviço vai ser independente por serviço. Acho que ficou claro sobre isso, né? Vai ser um único deploy para microserviço e para monolito e vários deploys ali, independente por serviço, depende da entrega. Escalabilidade horizontal global para o monolito, ou seja, ele pode expandir a capacidade de banda dele de processamento e o microserviço pode escalar para o domínio, ou seja, cada serviço ali, cada microserviço vai ser escalável de forma individual ali, de acordo com o tipo de aquisição e a demanda do cliente. Complexidade, isso é importante. O monolito, ele no começo tende a ser menor. Realmente, porque ele começa menor, ele começa pequeno, ele começa pequeno e vai expandindo. Mas quando você pensa em ter um MVP, não tem como fugir do monolito, ele é a melhor opção mesmo. Tá? E o serviço é alto porque envolve um grande planejamento de redes e orquestração para poder fazer a capacidade alta ali do serviço. Depende de uma maturidade de equipe bem forte nesse sentido. A comunicação de monolito ela é local, como diz, ela comunica entre eles mesmos ali de forma local, e o microserviço ela é distribuída. Ou seja, eu vou ter protocolo de HTTP de comunicação, ter protocolo de RPC, baseado em eventos,
baseado em filas. São vários protocolos de comunicação que variam muito ali de um produto para o outro. Por exemplo, uma comunicação aqui, que eu estou em mente aqui, digamos que eu tenho aqui um fluxo de cadastro de usuário, certo? Eu tenho um microserviço ali responsável pelo cadastro de usuário, onde o usuário vai se cadastrar, aquele cadastro vai ser o front-end, vai ser enviado para esse microserviço, vai processar esse cadastro, vai sacar no banco de dados, daí ele precisa avisar o microserviço responsável de envio de e-mails para enviar um e-mail de confirmação de cadastro. Como que eu posso fazer essa comunicação? Eu posso me chamar um endpoint ali, ó, envia tal e-mail para tal pessoa, tá. Ou posso, sei lá, criar uma fila aqui no outro microserviço, uma fila distribuída, por exemplo, um RabbitMQ, publicar naquela fila, onde o microserviço lá de e-mail vai estar ouvindo, vai receber essa mensagem, vai processar essa mensagem, vai cadastrar esse e-mail de forma síncrona ali, enviar esse e-mail. Isso não impede, não prende com o usuário de cadastrar, nem prende o e-mail ali ao usuário. Então, são várias formas de comunicação entre microserviços. A mais utilizada hoje que eu vejo é a da HTTP, porque acaba sendo a mais simples, mas tanto em eventos, tanto de feiras via MPQ, ela acaba sendo bem utilizada também, tá? Eu tenho conhecimento de algumas arquiteturas gigantescas hoje, por exemplo, o PicPay, vocês conhecem o PicPay, a PicPay, que trabalha também com microserviços, eles comunicam bastante com eventos, né? Toda a base de comunicação deles é baseada em Kafka, por exemplo, e na Viva a gente usa, pelo menos de empresa, a gente utiliza o RabbitMQ para comunicação interna, tá? Time necessário, tá? Monolito, um time pequeno dá conta, se parar pra pensar. E microserviços, por definição, múltiplos times, mas depende, tá? Depende do tamanho do seu problema. Eu não vou cravar em pedra que tem que ser vários times, tá? Isso não existe, tá? Porque eu já fiz microserviço sozinho, inclusive. Mas depende muito do tipo de produto que você precisa entregar, tá? Um time consegue dar conta de microserviços, mas depende. Desde que tenha um contexto mais controlado, mas um custo menor. Mas, por exemplo, eu não tenho capacidade física nem mental para deixar um time, por exemplo, um time só na Vivo lidar com uma plataforma de empresa inteira somente sozinho, porque são 84 microserviços, então, serviços pra caramba. E manter esses 84 serviços funcionando é um desafio um tanto. Portanto, depende. Vocês podem seguir com microserviços todos de vocês, mas tenham em mente os trade-offs e desafios que vocês podem ter. Claro que os ganhos também são ótimos. Vai ter escalabilidade, vai ter robustez, tem uma arquitetura que pode crescer saudável. Digamos que vai ter se tem um boom de usuário no sistema, digamos que ele explode, fique grande a ponto de quase ser uma Netflix da vida, uma Amazon da vida, ele vai crescer de mais saudável. Porque ele nasceu já de uma plataforma distribuída, ele nasceu como uma plataforma de microserviços. Mas, quando você cria um monolito também, isso não impede que ele também cresça. Então, a chave aqui é criar uma arquitetura que ela consiga ser fácil de mudar. Ela pode transicionar entre microserviços e transicionar entre um monolito. Tem várias formas de fazer isso, inclusive, se eu não me engano, uma stack que facilita bastante isso é o próprio .NET. O .NET Core ele tem essa característica de você conseguir modular bem a sua aplicação, a ponto de se precisar quebrar no futuro sua aplicação para microserviços, ele deixa isso mais fácil do que você criar em uma plataforma só. Com isso, pessoal, é isso, tá?